Olá! Na nossa aula de hoje, nós iremos tratar um dos principais abordagens da inferência estatística, que é a teoria da estimação. Tá? Então, recapitulando as aulas anteriores e reforçando a ideia de que, na verdade, quando fazemos a inferência estatística, a gente não, a gente estima, ou seja, supõe valores das características da população medidas através de parâmetros populacionais. E essas suposições são baseadas, na verdade, o que a gente pega não são as informações da população, a gente pega através de uma amostra selecionada a partir de uma técnica de amostragem, e através dessa amostra, nós então estaremos fazendo estimativas através da estatística de teste, considerando que essas estimativas estão mais próximo do verdadeiro valor do parâmetro populacional. Então, que perguntas que se espera responder na estimação de parâmetros? Um exemplo, ao analisarmos um determinado processo, queremos saber se as peças produzidas estão dentro das especificações técnicas necessárias. No caso aqui, uma das especificações é o diâmetro médio de 15 milímetros da peça, tá? Para esse estudo, então, eu coleto uma amostra, por exemplo, uma amostra aleatória de 50 peças e eu calculo a média a partir dessas 50 peças, ou seja, eu calculo a minha estatística de teste, eu faço uma estimativa e chego a um valor de 16,5 milímetros, ou seja, esse valor de 16,5 milímetros é uma estimativa pontual da minha verdadeira média populacional, que eu estou aqui determinando que é de 15 milímetros. Lembrando que quando eu faço essa suposição, né, sempre essa hipótese, essa afirmação, ela vai ser sempre agregada de uma probabilidade de erro. Nós estamos falando aqui desde do início das aulas anteriores, do contexto da probabilidade, ou seja, não existe 100% de certeza do que vai ocorrer, né? Então, baseado nessa probabilidade de erro, o que se espera responder aqui na teoria da estimação? Qual seria a margem de erro, por exemplo, permitida sobre esse valor da estimativa que nós obtemos através da amostra? Essa é uma das perguntas. Uma outra pergunta seria qual o intervalo de valores possíveis admitidos no qual acreditamos encontrar o verdadeiro valor do parâmetro populacional, no caso aqui é a média, né? Então, a gente, nesse caso, determina uma estimação por intervalo, né? Define intervalos de confiança, ou seja, que vai corresponder à minha média, mostrar ao menos a média, meu parâmetro populacional, e a minha estimativa a mostrar o meu parâmetro populacional. Então, esse é o nível inferior do meu intervalo e esse é o superior. Então, essa estrutura aqui, né, resumidamente, ok? A gente vai ver mais tarde como que se define detalhadamente esses intervalos de confiança. Ela corresponde ao intervalo de valores com grau de confiabilidade, ou seja, eu tenho a probabilidade de 95% de estar correto, do meu verdadeiro parâmetro populacional estar entre esse nível inferior e superior, ou 90%, ou 85%, enfim. Então, no qual estará contido o verdadeiro valor do parâmetro populacional. E por fim, dentro da inferência estatística, né? Não dentro da teoria da estimação, mas a gente vai ver mais para frente, que a gente espera responder a seguinte pergunta: o valor da minha média amostral é um valor razoável, estatisticamente aceitável para minha suposição do valor do parâmetro populacional, MI, né? É um valor razoável ou não é? Isso considerando todos os procedimentos estatísticos. E aí a gente vai realizar os procedimentos de teste de hipótese, tá? Então, a gente viu que a estimação pontual é atribuir à nossa estimativa apenas um único valor. O objetivo, então, desse tipo de estimação é encontrar estimadores. O que são os estimadores? Funções ou expressões matemáticas que nos forneçam os valores das estimativas,
com as propriedades adequadas que nos forneçam boas estimativas dos parâmetros populacionais. Então, o estimador, como nada mais é obtido através de uma variável aleatória, de uma amostra aleatória, ele também é considerado uma variável aleatória, ou seja, é uma função da amostra. Se a sua amostra é uma variável aleatória, porventura, o seu estimador também será uma variável aleatória, tá? Então, eu tenho aqui a minha média amostral, que eu somo todos os valores e eu encontrei o valor de 5. Então, quando eu atribuo, né, um dado número para esse valor, eu chamo aquele valor, o 5, de estimativa, tá? Então, quais são as principais propriedades dos nossos estimadores? Na verdade, o estimador é a expressão que me leva a esse valor 5, tá? Então, quais são as principais propriedades importantes dos nossos estimadores? O que se espera de um bom estimador? Um bom estimador, estatisticamente falando, é um estimador que possui um valor esperado, tá? Daquele valor estimado, e que ele esteja quanto mais próximo do nosso verdadeiro valor do parâmetro populacional. Isso considerando todo o espaço amostral da população e para qualquer tamanho de amostra. Ou seja, o que isso diz? Que os valores estimados das nossas estimativas estejam distribuídas bem concentradas próximo do meu verdadeiro valor do parâmetro populacional. Tá? Uma outra propriedade muito importante é que os estimadores eles não devem ser tendenciosos. Então, eles devem ser não tendenciosos, não viesados. O que é isso? Isso significa que a variabilidade entre o valor estimado e o verdadeiro valor populacional, ou seja, o erro e o resíduo, ele tem que ser o mais próximo de zero, tá? Porque quanto mais próximo de zero, mais você está próximo realmente do verdadeiro valor do parâmetro populacional, tá? Então, além da estimação pontual, nós também temos a estimação por intervalo, onde se define os intervalos de confiança, tá? Então, a gente vai ver lá em inferência estatística, agora não é uma preocupação nossa, especificamente dessa aula, desse vídeo aula, não vai ser uma preocupação. Lá na aula de inferência estatística, nós aprenderemos a calcular cada expressão dessa, tanto para a estimativa pontual, assim como definir os intervalos de confiança para situações diferentes, diversas situações da inferência estatística, como por exemplo, para a média, ou seja, considerando que as amostras sejam independentes e identicamente distribuídas, né, seguindo uma distribuição normal, média 0, variância 1 e uma variância conhecida, ok? Também tem a situação, lá em inferência estatística, nós vamos ver isso novamente, tá? Aqui eu estou apenas fazendo uma apresentação do que é a estimação pontual e por intervalo. Lá em inferência estatística, nas aulas de inferência estatística, nós vamos aprender a aplicar essas equações. E uma segunda situação, eu tenho que fazer uma inferência, uma suposição para o meu valor da média populacional, né, considerando as amostras identicamente distribuídas, distribuição normal e variância desconhecida, tá? E também podemos fazer isso para proporção populacional, ok? Considerando uma boa aproximação pela normal, eu tenho que verificar, fazer essa verificação, tá? De um tipo particular de distribuição, ok? E aí eu vou considerar se eu posso fazer uma boa aproximação ou não pela distribuição normal. E se eu puder fazer isso, né, eu vou fazer a estimativa pontual e definir também um intervalo de confiança. Bom, e para finalizar, né, o que se espera? Se espera definir, né, o quanto se aquele valor da nossa estimativa ele é adequado ou não, ou está próximo ou não do nosso valor suposto para o nosso verdadeiro valor do parâmetro populacional, né?
Então, como que a gente faz isso? A gente usa os procedimentos de teste de hipóteses, tá? Então, o que acontece nos testes de hipóteses? As suposições que a gente faz a respeito de uma determinada situação ou estudo, e até mesmo valores dos parâmetros populacionais, podem ser formulados através de procedimentos de um teste de hipótese estatístico, tá? Testar uma hipótese significa verificar se o pressuposto é verdadeiro ou não através de uma amostra coletada a partir da população de interesse. Então, o objetivo do teste de hipótese é fornecer procedimentos que nos permitam verificar se a hipótese que estamos supondo elas são verdadeiras ou não, ou seja, verificar se os dados amostrais evidenciam, sustentam a minha hipótese estatística, tá? Se aquela amostra está sustentando aquilo que eu estou falando a respeito do meu parâmetro populacional. Então, como que eu tenho, né? O que eu tenho? Eu tenho, inicialmente, a primeira etapa do meu procedimento de teste de hipótese é lançar a minha afirmativa, né? Fazer a minha suposição, que é a hipótese. Então, a hipótese nada mais é que uma afirmação sobre o verdadeiro parâmetro populacional, né? Então, ou seja, a afirmação sobre uma característica a respeito de um parâmetro populacional, seja variância, seja média ou proporção, tá? E aí, nesse caso, como consequência, eu tenho 3 tipos de teste, tá? Lembrando que tudo isso aqui vai ser novamente revisto lá na aula de inferência estatística e praticado através de exemplos práticos, tá? Então, como consequência dessa afirmação, eu posso ter 3 tipos de testes diferentes. O primeiro, que é a hipótese, né? Lembrando que a hipótese, quando eu faço essa afirmação, eu vou chamar ela de uma hipótese inicial H0, tá? Então, H0 sempre será a minha hipótese inicial, ou seja, aquela afirmação que eu parti de início, que foi a premissa para me desenvolver todo o meu procedimento de teste de hipótese. Então, exemplo aqui, né? Eu estou chamando a minha hipótese inicial, estou falando que a minha média populacional é igual a A, sendo A um número qualquer, tá? Não definiu o valor de A. E como alternativa, se em algum momento, estatisticamente, eu for comprovado que eu tenho que recusar minha hipótese inicial, eu vou ter que ter uma hipótese alternativa, tá? Então, eu vou chamar de H1, a nomenclatura é H1, tá? Então, obviamente, eu tenho a possibilidade de 3 diferentes tipos de teste de hipótese, tá? Eu tenho o teste de hipótese bilateral, onde eu vou tratar valores diferentes da minha hipótese inicial. Eu posso ter o teste de hipótese unilateral à direita, onde eu vou trabalhar num intervalo de valores maior do que aquele que eu propus a minha hipótese inicial. E, por último, o teste de hipótese unilateral à esquerda, onde eu vou trabalhar intervalo de valores menores do que aquele valor inicial que eu estabeleci como hipótese inicial, tá? Para o parâmetro populacional. Bom, os resultados é que, agregado a essas suposições e a todos esses procedimentos estatísticos, nós podemos cometer algumas falhas, tá? Então, e sempre é baseado, sempre é quando o procedimento de um teste um teste de hipótese, ele considera sempre, ele parte da premissa ou da hipótese inicial, a afirmação inicial que você faz sobre um parâmetro populacional, uma característica da população, tá? Então, sempre vai ser em função daquela afirmação inicial que você fez. Você vai discorrer todos os procedimentos em função daquela afirmação inicial, tá? Então, como resultado, você pode cometer, obviamente, nós estamos dentro da probabilidade, nós poderemos cometer falhas. Então, como que isso acontece? Se minha hipótese inicial é verdadeira e eu rejeito ela, eu vou estar cometendo um erro do tipo 1, ou nível de significância, tá? De um teste estatístico, e que é representado pela letra grega alfa. Obviamente, se a hipótese inicial é falsa e eu rejeito ela, eu estou tomando uma decisão correta, tá? Se eu não rejeito a minha hipótese inicial, sabendo que ela é verdadeira, eu também estarei tomando uma decisão correta. Se ela é verdadeira, ela está correta,
eu não deveria rejeitá-la, tá? Se ela é falsa, eu também estaria cometendo outro tipo de erro, que dentro da estatística a gente chama de erro tipo 2, representado pela letra grega beta, tá? Mais tarde, nas aulas posteriores, nós iremos descrever esse tipo de erro, como que eles funcionam dentro do teste de hipótese e tudo mais, tá? Então, o que a gente define, né? Como que a gente define essa rejeição ou aceitação, né? Obviamente, eu vou encontrar alguns valores aqui, que são valores críticos, tá? Que a gente mais tarde vai ver isso na aula de inferência. E esses valores críticos, tanto o inferior quanto o superior, eles vão definir para mim a região onde eu não vou rejeitar H0, ou seja, eu vou aceitá-la. E a partir desses valores, né, tanto para minha direita quanto para minha esquerda, eu vou chamar de região crítica, que é a região onde eu vou rejeitar a minha hipótese inicial e vou aceitar, obviamente, a minha hipótese alternativa H1, tá? Então, essa é a estrutura geral de um teste de hipóteses. Então, a próxima aula, a gente vai trabalhar sobre a estrutura do teste de hipótese dentro da inferência de estatística. A gente já vai começar realmente a praticar a inferência estatística, como que isso é feito, como que os erros são calculados, o erro tipo 1, o erro tipo 2, tá? Quais são as etapas fundamentais de um procedimento de teste de hipótese, e a gente vai ver isso para chegar a uma conclusão no final desses procedimentos, para saber se a suposição que estamos fazendo sobre o parâmetro populacional está correta ou não. Muito obrigada.